eternidade. Glória a Deus. O Senhor nosso Deus, Ele seja glorificado pela mesma. Quero agradecer a Deus pela vida da pastora, pela confiabilidade, pelo convite. O Senhor nosso Deus te abençoe de forma toda especial, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida da igreja. Aleluia. Presente. O Senhor nosso Deus possa falar o seu coração essa noite. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão que me conduziu até aqui. Que Deus o abençoe no plano especial. Querida igreja, sem mais delongar, na sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, no seu capítulo 4, nós iremos fazer menção apenas do versículo 23 e 24. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 23. Perdão. Livro de Gênesis, capítulo 4, no seu versículo 13, 14, 15 e versículo 23 e 24. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 13, 14, 15 e versículo 23, depois o versículo 24. Todos acharam? Amém. Diz assim: disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que possa suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Versículo 23. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouça-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77 vezes. Amém? Glória a Deus. Poder ensinar. Glória a Deus é fiel. Qual é o tema da campanha? Como agir contra o mal. Como agir contra o mal. Deus é fiel. Tema poderoso, importante. Como agir contra o mal. E é o que nós precisamos saber e aprender. É como agir contra o mal. Sabemos que o mal existe. E nós sabemos que precisamos ter as ferramentas certas para combater o mal e não se deixar vencer pelo mal. Muito obrigada. Glória a Deus. Querida igreja, o livro de Gênesis, no seu capítulo 4, o texto diz respeito à vida de Caim e Abel. Caim e Abel, filho de Eva e Adão. Nós já sabemos que esse casal, o Senhor, ele projetou coisas extraordinárias para com a vida deles. E nós sabemos que os projetos do Senhor para com essa família foi o melhor possível. E Deus, ele não errou, ele não falhou na sua criação. Pelo contrário, o Senhor nosso Deus, ele fez tudo de acordo com o que ele desejou. E se referindo a Adão e Eva, nós iremos retroceder um pouco no livro do Gênesis, alguns versículos no texto do capítulo 3, a qual nós sabemos que existia uma árvore no jardim chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que o Senhor havia ordenado a Adão que não comesse do fruto que estava no meio do jardim, cujo nome da árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Observamos que o Senhor, ele disse que poderia comer de toda a árvore, menos, vou repetir e batizar para você guardar essa palavra, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós nos referimos ao mal, nós podemos
entender que o mal existiu em primeiro lugar no céu. O mal existiu em primeiro lugar no céu. Eu estava comentando a respeito disso essa semana, e é interessante que quando nós falamos do céu, falamos da morada de Deus, estamos falando do lugar santo, estamos falando do lugar puro, estamos falando do lugar onde Deus habita. E ao se referir sobre Deus, falamos de coisas excelentes. E refletindo, podemos também entender que no céu não é lugar de pecado, que no céu não é lugar de pureza, que no céu não é lugar de corrupção. Mas, por que no céu existiu o mal? Por que no céu estava o mal? Se lá é o lugar santo, se lá é o lugar da perfeição, se lá é a morada de Deus. Aí a igreja reflete comigo. O Senhor criou um exército de anjos. Entre os anjos estava Lúcifer, a qual a palavra do Senhor vai nos falar a respeito dele no livro de Ezequiel, no seu capítulo 28, no seu versículo 12 em diante. A palavra do Senhor vai nos falar que ele era um querubim, e que esse anjo, ele era um anjo que estava, vou me referir assim, a mão direita do Senhor, a qual o Senhor confiara a ele a responsabilidade de estar ali no seu governo, a exercer ali uma grande finalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Junto com os anjos. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Lúcifer, ele era o feridor da medida. Ele era aquele que andava com brasas de fogo, ou brasas afogueadas. Aquele que estava revestido de toda a pedra preciosíssima, ônix, carbunclo, esmeralda, todas as pedras de valores estavam sobre ele. Aí nós podemos observar que ele está em destaque, e que ele está como um ser com uma grande referência entre os demais anjos, porque você não encontra os outros demais anjos a Bíblia declarar que eles também tivessem vestido de toda a pedra preciosíssima. Pelo contrário, anjos de fogo ou querubins, e em determinadas escrituras, a palavra vai declarar a respeito dos anjos, cada um com a sua função, mas ao se referir a Lúcifer, que significa anjo de luz, nós podemos observar que ele estava realmente em destaque entre os outros anjos. Porém, observe que o Senhor o criou de uma forma muito especial. Como também o Senhor criou os demais anjos. Não foi um diferente do outro, não. Mas observe aqui que a palavra do Senhor também vai nos dizer que dentro da sua criação o Senhor lhe deu livre-arbítrio. Certo? Então, o que trouxe a imperfeição para o ambiente, ou para o lugar santo, ou para a morada de Deus, foi exatamente o direito de escolha. Porque foi algo que o Senhor estabeleceu na sua criação. O Senhor deu para a sua criação, ou seja, para o homem, para a mulher, ou para os seres espirituais, direito de escolha. E o direito de escolha vai promover na vida desse ser ou dessas pessoas, tanto o bem como o mal. Porque é diante do que você escolhe que você determina, de fato, se o bem vai estar na sua vida ou se o mal vai estar na sua vida. Quando observamos que o Senhor lhe deu direito de escolha, observamos que a escolha de Lúcifer não foi a ideal. Ele escolheu a liberdade. Ele escolheu ser livre. Livre do governo do Senhor nosso Deus. Ele escolheu ser autoridade. Ele escolheu ele mesmo viver a sua vontade perfeita. Então, quando ele escolhe isso, ele também vai contaminar a terça parte dos anjos. Aí ele contamina a terça parte dos anjos, induz os anjos também a pecar. Quem sabe vamos ser livres, vamos estar vivendo uma liberdade em que Deus não vai estar nos ordenando, em que Deus não vai nos exigir a santidade, em que Deus não vai nos exigir a obediência. Então nós seremos seres que vamos fazer o que a gente quiser e andar do jeito que a gente quiser. Se vocês quiserem, nós iremos ser livres. Então começa aí a impureza. Não é o lugar que tornou Lúcifer impuro, não é Deus, porque Deus não é impuro, Ele é santo. Aleluia. Ele é puro. Glória, mas a escolha dele e aquilo que ele forjou diante dos anjos, que foi projetar na mente deles que eles tinham o desejo
no coração de executar aquilo que eles quisessem. Então, nessa noite, para que a gente possa refletir a questão do mal, o mal já existiu na glória, o mal já existiu exatamente na morada de Deus. O Senhor que não habita com o mal, não aprova o mal, o Senhor que não é conivente com o mal, o Senhor expulsou da sua glória. O Senhor lançou fora da sua morada. O Senhor lançou nas trevas, porque é nas trevas o lugar da habitação do mal. Então observamos que Deus, como Deus santo, como Deus puro, como Deus perfeito, Ele não habita com o mal. Você tem livre-arbítrio, direito de escolha, você pode viver o que você quiser em cima dessa terra. Deus não vai impedir as suas escolhas de forma nenhuma, pelo contrário, Ele vai deixar você escolher. Sabendo que as suas escolhas terão consequências, tanto para o bem como para o mal, você irá colher aquilo que você plantar. Então o Senhor expulsa da sua morada e Ele vai para as trevas. Observamos que o Senhor lançou sobre a terra. Aí observamos agora que o Senhor desce para a terra e Ele vai exatamente estabelecer um propósito, um projeto no Jardim do Éden. E o Senhor Ele vai implantar esse jardim. O Senhor vai colocar dentro do jardim Adão, a qual Ele formou fora do jardim. Isso está em Gênesis capítulo 3, 22 a seguir. O Senhor vai dizer assim: vamos colocar para fora do jardim, louvado seja Deus, o homem, para o lugar de onde ele foi tomado, de onde ele foi formado. Então ele não foi especificamente criado dentro do jardim, ou formado dentro do jardim. Ele foi formado fora e colocado dentro do jardim. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que ele, dentro do jardim, o Senhor vai lhe dar ordenanças. Só que também dentro do jardim, a qual os pregadores têm o hábito, o costume de pregar e dizer que é um lugar santo, ou um lugar de delícias, de paz, o lugar onde Deus ele estava ali na viração do dia, juntamente com Adão e com Eva, e enfim, ali dentro também o mal existia. Ou melhor dizendo, o próprio adversário, o próprio Satanás, ou Lúcifer, estava lá no Jardim do Éden. Aí você analisa que existe a simbologia, aonde é a serpente que é o corpo, o ideal para ele utilizar, para ele habitar, porque exatamente ela é um ser sagaz, um ser, trazendo para a nossa vida aqui com mais clareza, inteligente, Você pode observar que é um ser inteligente e sutil. Você vai analisar o que é uma serpente na sua maneira, na sua formação, e você vai ver que de fato ele escolheu um corpo ideal para poder exercer aquilo que ele desejou contra o homem, Aí você analise que quando o adversário entra no corpo da serpente, ele vai induzir Eva ao pecado. Ele vai induzir exatamente a mulher ao pecado. Por que ele não induziu de fato, diretamente Adão? Por que ele foi induzir exatamente Eva? Nós sabemos que a responsabilidade de não comer da árvore, exatamente dentro do propósito de Deus, da obediência da palavra, estava com Adão. O Senhor falou com Adão que não comesse do fruto. E a palavra deixa claro, no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 14, que não foi Adão que foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Então observe que ela foi enganada, e ela exatamente caiu no engano. Então quem foi que enganou o coração de Eva? Quem enganou foi exatamente a serpente, na influência do próprio adversário de Deus, que é o teu adversário também, o meu. Então ele influenciou o coração de Eva. Estou indo bem tranquila aqui, calma. E observe aqui que quando ele influenciou o coração dela, enganando ela, por que enganou ela? Porque eu, examinando o texto, eu observo que uma coisa é Deus, face a face, falar com Adão. A outra coisa é alguém ouvir que Deus falou. Então Eva ouviu que Deus falou que não comesse do fruto, e observamos que ela vai, inclusive ela cita quando a serpente cita para ela que não iria morrer, seria como Deus, E ela vai exatamente testificar daquilo que o Senhor disse para Adão, que disse Deus que no dia em que comesse, então morreria. Aí você analise que a serpente diz: não, vocês serão como Deus, Aí você vê o tamanho do engano que entrou no coração dela. Bom, esse engano não entrou especificamente, conhecendo o texto, que Eva estava ali com o coração malicioso ou um coração maligno,
a respeito desse diálogo. Porque assim, a questão de ela comer do fruto, entendendo que seria como Deus, quem não queria ser como Deus? Porque aqui ser como Deus não está testificando a questão de querer ser Deus. É ser como Deus. Ou seja, Deus sabe o bem e o mal. Então eu quero também conhecer o bem e o mal. Eu quero entender a respeito do bem e do mal. Então grande foi o engano no coração dela de querer se envolver com essa questão. Porque assim, olha, Adão e Eva não precisavam exatamente ou especificamente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles só precisavam de Deus. Deus seria o suficiente na vida de Adão e Eva. Aleluia. Deus seria o suficiente na vida de Adão e Eva. Glória a Deus. Se eles permanecessem apenas com Deus em obediência à palavra do Senhor, eles não necessitavam de conhecer o mal. Porque o bem já existia. O próprio Deus, o ambiente que eles estavam e a maneira que Deus lhe conduzia. Então Deus lhe deu a ordem e o Senhor esperava que eles obedecessem. Deus, Ele apenas quer ser Deus nas nossas vidas e nós não precisamos conciliar Deus com mais nada. Porque às vezes nós queremos conciliar Deus e queremos conciliar muitas outras coisas para agregar ao conhecimento de toda a verdade, ou trazer um certo paliativo para as nossas vidas, para que a gente venha se sentir bem ou feliz. Mas a verdade é que Deus é o suficiente para você ser feliz. Deus é o suficiente para você ter paz. Porque alguns buscam a paz exatamente na casa, no carro, no casamento, na riqueza, enfim. Mas quando nós observamos que Deus é o suficiente para que a gente tenha essa paz, essa alegria, então ainda diante das percas, ou não possuindo aquilo que poderemos desejar ou desejamos, então Deus será o suficiente e a paz ela vai governar. Aí você analise que aleluia, a Bíblia nos diz que ela, quando ela é enganada, ela vai exatamente levar o engano ao coração de Adão. Então, não especificamente Eva está levando o engano com malícia ao coração de Adão. Ela está enganada e não tem noção de que ela foi enganada. Ela só vai ter real conhecimento do engano do seu coração quando o Senhor lhe vem julgar a questão. Aí você analise, quando chega em Adão, você observa que Adão ele vai pegar do fruto, mas ele pega de livre e espontânea vontade. Então as escrituras vai nos dizer em Romanos 5, a partir do versículo 12 em diante, que o homem ele pecou sabendo. Ele desobedeceu, ou seja, a terra foi amaldiçoada por causa da desobediência do homem. Então não diz que ele foi enganado, diz que ele desobedeceu. Porque ele tinha a palavra. Porque ele tinha a verdade não foi dito para ele por intermédio de uma outra pessoa. Foi dito para ele diretamente do próprio Deus. Então quando ele ouviu do próprio Deus, ele já tem aqui entendimento que quem está falando com ele é o próprio Deus. Só que Deus, vou repetir para a igreja, ele vai dar o livre arbítrio, o direito de escolha. Porque Deus não quer ninguém obrigado lhe adorando. Deus não quer que você seja obrigado a lhe dar glória. Deus não quer que você esteja obrigado a deixar esse pecado que é bom para você, mas que é destruição para a sua carne, para a sua alma. Então Deus não quer você obrigado a deixar o pecado porque você tem medo de ir para as trevas, de ir para o inferno. Deus quer de livre e espontânea vontade a sua adoração, a sua renúncia, que você venha renunciar o mal de fato, em espírito e em verdade, para que Ele possa atuar na sua vida em um mundo de treva, porque você está em um mundo de treva, você não está num ambiente de luz, você está em um mundo de treva, para que nesse mundo de treva você possa brilhar como a luz. Você possa ser a luz, aquele que carrega a palavra, aquele que obedece a mesma. Então, Adão não obedeceu, ele desobedeceu, ainda que Eva foi enganada, ainda que ela chega diante dele com todo engano, apresentando o fruto e dizendo, olha, mas não é, a gente não vai morrer, né? Vamos provar do fruto, de fato não vai nos causar o dano ou o mal. Qualquer outra coisa que ela tenha mencionado para Adão, ele poderia usar a autoridade da palavra para repreender o engano do coração dela. Então, naquele momento, o que Adão deveria fazer para que o mal não viesse prevalecer? Ele deveria repreender ela. Eu tenho a palavra. Aleluia. Você foi enganada, mas eu tenho a palavra. E eu quero repreender o engano do seu coração. Então eu estou repreendendo agora você e dizendo que nós iremos ficar com a palavra. Então Eva não tem especificamente a culpa de ter levado o fruto
tudo até Adão, porque ali está a decisão definitiva. Ali estava exatamente a decisão em que Deus esperava para estabelecer naquele lugar aquilo que Ele vai estabelecer no futuro. Louvado seja Deus, que está no livro do Apocalipse, capítulo 22, que está referente à árvore da vida, referente à cidade santa, referente a uma eternidade de vida e paz. Isso era projeto de Deus, não era para o final, era para o começo. Se Adão obedecesse, passasse naquele momento de provação, e ele fosse aprovado pelo nível da obediência da palavra que o Senhor havia lhe dado, ele teria a vida eterna sem passar pelo mal. Ele teria a vida eterna sem provar o mal. E sem o mal entrar na sua vida. Porque o Senhor, a partir da decisão dele de obedecer, todo o mal ali iria cair por terra. E eu tenho a plena certeza que o Senhor iria destruir o mal naquele lugar, que era a influência maligna de Satanás, que já tinha existência no céu e que foi lançado sobre a terra. Mas, infelizmente, a escolha dele abriu porta para o mal entrar. Analise que no jardim não tinha traição, no jardim não tinha ódio, no jardim não tinha fofoca, não existia nada desse tipo, desse nível, né, de sentimentos malignos ou de situações destrutíveis. Observe que no jardim só tinha plena paz, alegria, gozo, prosperidade, tudo que você possa referir como algo bom estava no jardim. Então, eles não precisavam de mais nada, precisavam de ter conhecimento, louvado seja Deus, do bem e do mal, não precisavam de mais nada. Então, hoje, nas nossas vidas não é diferente. Olha bem, que eu estou ministrando aqui de uma maneira bem tranquila e calma, que não é bem dessa maneira que eu ministro mesmo, mas eu prefiro ir aqui porque é algo assim tão profundo que se você não parar um pouquinho para você examinar isso daqui, você vai atropelar aqui o texto e você vai excluir coisas excelentes que você pode viver hoje como base daquilo que viveu esse casal, não da maneira que eles viveram, mas de maneira diferente para alcançar o bem. Aí você analisa que Adão e Eva, nesse momento agora que eles provam do fruto juntos, aí sim o mal entra no coração deles. Quando o mal entra no coração deles, o Senhor vai dizer: olha, Adão, por causa do seu pecado, a terra está agora amaldiçoada. Então não vai gerar mais a terra com força, não vai dar mais os seus frutos de excelência, né? Está debaixo agora de maldição. Aí o Senhor vai dizer para Eva: olha, você já ia ter filhos com dores, mas vou eu acrescentar dores aí, e você vai sofrer o dano do desejo do seu coração, que foi querer conhecer o bem e o mal. Então esse acréscimo de dor já está relacionado ao quê? Ao mal, certo? Esse acréscimo de dor já está relacionado ao mal. Você quis conhecer o quê? O bem e o mal. Então o direito de escolha do homem foi querer conhecer. E se ele desejou conhecer o bem e depois ele deseja conhecer o mal, então ele vai ter que se responsabilizar pelas dores que o mal vai lhe causar. Aí você analise que o Senhor ainda vai dizer mais para Eva, né? O seu desejo vai ser para o seu marido e ele vai te dominar. Então, ela não precisava ser dominada pelo marido, ela não precisava deixar que ele escolhesse para ela, mas ela poderia desejar e escolher e ele servi-la. Aleluia. Ela poderia estar posicionada, uma mulher muito bem sucedida e amada, de uma maneira muito especial, se ela não tivesse dado lugar também a ser enganada, né? Então você analise aí que agora o Senhor está trazendo juízo sobre a questão daquilo que se chama escolhas, né? Escolhendo o mal, você vai vivenciar o mal. Você escolhendo o bem, você vai vivenciar o bem. Aí agora nessa trajetória o Senhor não pode intervir na vida do homem. O Senhor não pode intervir na minha vida nem na sua vida, porque o mal já entrou por meio de Adão. Mas uma coisa é certa: se eu e você vivenciar o bem da maneira que a Bíblia ela descreve para a gente terá sucesso. Aleluia. Se nós renunciarmos, o Senhor nos dará vitória. A palavra do Senhor diz que por causa disso também, lá de Adão e Eva agora está atingido pelo mal. Aí você vê que esses filhos que estavam na presença do Senhor sacrificando, entre os dois, um vai escolher o mal.
Aí você vê que o coração de Caim agora está escolhendo o mal, mas antes de tudo o Senhor está avisando para ele que o pecado estava dentro dele, o desejo que ele tinha contra seu irmão estava dentro dele, mas que ele poderia renunciar àquilo que estava dentro dele, que ele poderia não executar o desejo do coração dele. Ele não quis ouvir o conselho do Senhor. Assim como Adão não quis obedecer também os conselhos do Senhor, a maneira que ele ia combater o mal que viesse contra ele, que era usando o poder da palavra. A palavra está com você, o mal não virá a você se você disser não. Eu não quero, eu não vou fazer, eu não vou provar. Aí está a primeira ferramenta nas nossas vidas para vencer o mal. É obedecer a palavra de Deus e os seus conselhos. Aleluia. E quantas vezes o Senhor está nos aconselhando e nós não queremos ouvir os seus conselhos. Então não é por falta de conselhos que nós estamos errando. Não é. Estamos errando porque nós estamos escolhendo mal. Porque nós estamos desejando aquilo que não é vontade de Deus. Ele escolhe mesmo depois do conselho de Deus para o coração dele. Mesmo o Senhor dizendo, olha, você fez errado, mas se você for consertar, se você me apresentar de novo a sua oferta, certamente você vai ser bem sucedido. Eu vou te receber, Você será aceito de novo. Então o Senhor ele não julgou na primeira instância a vida de Caim de uma maneira ruim ou de uma maneira terrível. O Senhor lhe aconselhou diante do erro. E o Senhor vai sempre nos aconselhar diante dos nossos erros. Em primeiro lugar, o Senhor vai chamar a nossa atenção, vai mostrar o nosso erro. Depois Ele vai trazer uma repreensão. Também vai te dar a ferramenta, o ideal para você vencer esse mal do seu coração. E o que o Senhor vai dizer é exatamente isso. É você que tem que fazer. Então, se você renunciar, eu vou estar contigo. Mas se você não renunciar, eu não posso fazer nada. Ou seja, eu não vou tirar de dentro do seu coração o que está dentro do seu coração. Não posso tirar. Quem determina se fica ou se sai o que está dentro do coração é você. Sim. Aí você analisa, mesmo assim ele foi e matou o seu irmão? Abel. Olha bem, ele matou o irmão dele, tirou a vida do irmão e ainda se exaltou contra Deus. E Deus ele vai nos deixar claro nas escrituras que ele não tem prazer na vida do exaltado. O exaltado o Senhor faz o quê? Abate. Aí você vê que nós lemos no capítulo 4, versículo 13, que ele vai justificar para o Senhor se o pecado dele era tão grave que ele não pudesse receber do Senhor a sua misericórdia ou o seu perdão. Você vai analisar que a pergunta dele é exaltada, não é uma pergunta humilde diante do Senhor, até porque ele não deveria fazer perguntas, ele deveria se arrepender do pecado que ele cometeu, mas ele alimentou o erro dele, o pecado dele no coração dele, ao ponto de pecar contra o Senhor, ainda até mesmo sendo exaltado. Aí você vê que a exaltação dele é tão profunda que o Senhor pergunta onde é que está o seu irmão. Ele diz, sou eu o guardador do meu irmão? Você vê que em todo o texto ele está pecando, até na maneira dele falar com o próprio Deus. Imagina aí quanta misericórdia Deus ele tem. Detalhe, como Deus ele é pacífico, tardo em se irar. Como Deus ele é extraordinariamente um Deus misericordioso. E aí eu já quero trazer esse exemplo para mim e para você. A gente não pode se posicionar como Deus, ou querer ser Deus, diante da causa dos nossos irmãos e da maneira errônea. Porque tem pessoas que olham para Deus da maneira errônea. Deus não julgou a causa de Caim com ira. O Senhor, em primeiro lugar, não fulminou também Caim. O Senhor conversou com ele com graça. Verdade. O Senhor conversou com oportunidade. E o Senhor até deixou ele executar o desejo do coração dele. Aí tem pessoas que querem ser Deus ou querem ser mais do que Deus. Verdade. No entendimento dele, ele está fazendo o que é certo, julgando a vida do outro com ira, punido como se ele já não tivesse para a vida dele mais esperança, como se ele fosse o pior dos piores e como se ele não fosse até mesmo levantar da queda que ele teve. E não é bem dessa maneira. A gente precisa aprender com Deus a maneira certa de julgar as coisas. Aí você vê que o Senhor, depois de tudo, o Senhor vai marcar Caim aonde? Na testa. Detalhe, o Senhor disse que aquele que tirasse a vida de Caim seria 7 vezes o quê? Amaldiçoado e julgado pelo Senhor. O Senhor marca ele e diz, ninguém vai lhe tocar.
Veja que o Senhor, ele não trouxe juízo de morte sobre a vida de Caim, mas deixou ele livre para ele trilhar o caminho dele, para ele viver a vida dele, e ele ia determinar o final de todas as coisas na vida dele. Ou seja, a oportunidade. Caim, o propósito de Caim em relação a Caim, Deus é oportunidade. O propósito de Abel era exatamente salvação. Ele morreu e já estava salvo, né? Então ele era o sacrifício. Aí a simbologia também a respeito do sacrifício do cordeiro, que é, como a igreja já sabe, relacionado a Cristo. Então ele é, o propósito relacionado a ele é salvação, né? O propósito, vou repetir, em relação a Caim é oportunidade. E isso diz respeito às nossas vidas pecadores. As nossas vidas caídas, o homem caído, o homem velho ou o homem que está debaixo da morte. Então, quando nós estávamos debaixo da morte, passamos da morte para a vida, ou das trevas para a luz, por causa do próprio Senhor Jesus Cristo. E essa é a nossa oportunidade. E se dentro dessa oportunidade nós valorizarmos a palavra e vivermos ela, com certeza, ainda vou repetir, no mundo de treva, nós teremos sucesso. Aleluia. A gente seremos o povo mais vencedor. Porque as pessoas estão temendo tudo e todos, e as trevas que estão cercando, que está em volta dele, menos exatamente o próprio Deus. Menos a Deus, porque Deus está no quarto, Deus está na cozinha, Deus está na sala, Deus está na rua, Deus está na casa do vizinho, da vizinha, Deus está dentro da igreja, Deus está fora. Então Deus está em todos os lugares. Deus está vendo o que a gente está fazendo, Deus está vendo o que a gente está praticando. E nós precisamos ter entendimento que Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, é todo poderoso, está em todos os lugares, é inteligente, é sábio, possui toda a sabedoria, e não estamos lidando com qualquer ser, estamos lidando com o Criador, com o Senhor que fez os céus e a terra, que não existe barreira, muralha diante dele ou diante de nós que possa nos separar, vírgula, que possa nos separar dele ao ponto dele não nos enxergar. O que pode nos separar de Deus é exatamente o pecado. Porque o pecado nos separa de Deus até o ponto de você estar clamando e não ser verdadeiramente ouvido, né? Porque o pecado encobre o seu rosto, como está escrito no livro de Isaías 59. Mas não tem outra coisa que possa impedir de Deus te ver, né? Porque Ele tem olhos como chama de fogo, né? Então Deus vai te ver na luz e também nas trevas. Deus está te vendo, Deus está te contemplando. O que eu tenho a dizer para a igreja diante do mal, louvado seja Deus, daquilo que se diz respeito ao mal, é que ele existe, ele está atuando na terra e de uma forma terrível e sagaz. Então, que a igreja possa começar agora a vivenciar o bem. E aí eu digo para a igreja que eu sinto de Deus nessa noite que misericórdia, que o sangue de Jesus tem poder. Que Deus ele possa nos conduzir, porque a fúria de Satanás é muito grande. E em especial é muito grande, pastora, nesse lugar. Eu creio. E a pastora precisa de reforço. Aleluia. A pastora precisa de intercessão. A pastora precisa de fato que Deus ele possa prover para a sua vida. Aleluia. Eu falo nível espiritual para você batalhar e guerrear, porque a batalha espiritual nesse lugar aqui é terrível. Eu creio. Mas Deus é bom. Querida igreja, você precisa entender a questão, agora entender como você vai vencer o mal. A palavra nos diz que você vence o mal com o bem. Então, se você fizer o bem, você estará vencendo o mal. Aí você vai ler Tiago 4, a palavra do Senhor vai dizer lá no versículo 17, se não falhar a memória, mas é do capítulo 4, a palavra vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você sabe que tem que fazer o bem e você não faz, comete pecado. Você precisa fazer o bem. O Senhor não está dizendo que é para você viver o bem e o mal. O Senhor está mandando você viver apenas o bem. O sacrifício que nós temos que fazer agora diante de tudo que aconteceu desde Adão até aqui é eu e você escolher fazer o bem. Se nós escolhermos fazer o bem, o mal não vai prevalecer contra as nossas vidas. O mal não vai prevalecer contra as nossas vidas. Mas eu falo assim, o mal não vai prevalecer contra as nossas vidas e eu vou e volto ao mesmo tempo. Porque o Senhor deixou o mal acontecer com Abel é um exemplo. Já que ele estava vivendo bem. Já que ele estava em obediência à palavra do Senhor. Aí você vai refletir, mas por que o Senhor deixou? Existe dentro das Escrituras uma receita importante. Aquele que amar a sua vida irá perder? Irá perder.
Então, aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor irá recebê-la de volta. Então, não é porque a gente está em obediência, ou fazendo a vontade do Senhor, ou até mesmo vivendo o bem, escolhendo fazer o bem, que o mal não vai nos atingir. Ou que o mal não venha nos tocar. É importante saber qual é a posição que você está quando o mal vier, e quando vier também junto à permissão de Deus. Se você está numa posição de justo, se você está em posição de obediência, tanto faz você estar vivo como a sua matéria ir para a sepultura, para Deus estar vivo, porque você vai ressuscitar no último dia, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas, diante da palavra que eu disse, quando você obedece, o mal não lhe toca, eu vou continuar afirmando isso, porque independente que o corpo de Abel, ele foi para a sepultura, um homem malfeitor, um homem ímpio tirou a sua vida, mas o Senhor, ele estava no controle da situação. Então não significa que o mal prevaleceu, porque o mal só poderia prevalecer ali se Abel estivesse no caminho errôneo, e se ele estivesse morrendo por consequência dos erros que ele estava cometendo. Então ele não estava cometendo erro, ele estava em pecado. Ele estava bem com Deus. Aí eu pergunto para a igreja se a igreja está pronta para morrer por amor ao Evangelho, por amor à palavra do Senhor, por amor a Jesus. Porque você tem que estar disposto a isso também. Porque a mensagem que é pregada a todo tempo, Deus não vai deixar o mal te tocar, você está na presença do Senhor, tem que ser feliz. Você não vai vivenciar problema, ou você está nesse problema, Deus vai te tirar desse problema. Deus tira sim, Ele é fiel, mas uma coisa é certa, não se iluda diante dessas palavras, porque se tem uma coisa que Ele deixou claro, foi que nós iríamos passar tribulação, foi que a gente ia passar perseguição, foi que a gente ia ser excluído, ser rejeitado, que a gente ia ter, o nosso nome ia ser tomado como mal, como o nome do Filho do Homem. Então Ele deixou claro que no mundo ia ter aflições e que nós íamos viver isso. Então, certo que você vai analisar a igreja primitiva, que muitos morreram por amor ao nome do Senhor e a fio da espada. E não negaram o nome do Senhor, tanto criança, jovem, Senhor, todos morreram a fio da espada. Eles escolheram morrer a escandalizar o nome do Senhor, a renunciar à sua posição de adorador, de fiel a Cristo, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Então, eu e você precisamos entender as ferramentas. A primeira ferramenta para vencer o mal, obedecer a palavra do Senhor. A segunda ferramenta para que a gente venha vencer o mal, glória a Deus, é estar disposto a vivenciar qualquer circunstância em nossas vidas, desde que seja tudo para a glória de Deus. Porque quando você leva as marcas de Cristo, quando você leva as marcas de Cristo, eu vou repetir, você está disposto a viver o bem, mesmo levando as marcas de Cristo. Que todos possam lhe maltratar, mas você não venha maltratar. Que todos possam te perseguir, mas você não venha perseguir. Que todo mundo venha falar mal de você, mas você não venha falar mal de ninguém. Que as pessoas venham semear contendas com seu nome, mas você não venha contender. Então que você venha vivenciar todas as injúrias possíveis e se manter no equilíbrio do bem. Porque quando você vivenciar isso, com toda certeza, o bem não vai se apartar da tua casa, o bem não vai se apartar da tua vida, independente do que Deus venha permitir, como na história de Jó. O Senhor permitiu que o inimigo ele fosse e tocasse em tudo, tocou na sua saúde, tocou na sua esposa, matou seus filhos, tocou nos seus amigos, matou os seus trabalhadores, fez uma catástrofe, mas analise a posição de Jó, permaneceu adorando, permaneceu confiando, permaneceu no centro da vontade do Senhor. Então você analisa aí como que você pode vencer o mal. Você pode vencer o mal confiante em Deus, mesmo quando o mal estiver atuando na sua vida. Se o mal atuar na tua vida e tu continuar confiando nele, e tu continuar na presença dele, e tu não murmurar, porque não houve murmuração na boca de Jó, alguns questionamentos que ele teve está relacionado à sua dor e às acusações dos seus amigos, mas não especificamente ao seu coração contra Deus. Tão certo que o Senhor disse no 42 que os amigos dele procedeu erroneamente, mas ele não, o Senhor se agradou da vida dele. Então analise que a perda é muito grande, é muito grande. Então, qual a perda da sua vida? O que você está perdendo? Por que você está nessa posição de angústia, de tristeza, dando espaço à opressão, à depressão, dando espaço até mesmo o inimigo sentar sua mente e dizer que você tira sua vida, que você nasceu para sofrer, só você sofre, que ninguém mais. Então, é fruto de pecado. Isso é fruto de pecado. Porque o pecado promove exatamente esses sentimentos aí. Mas quando estamos bem com o Senhor, diante de qualquer perda, circunstância,
circunstância, nós sabemos que existe a tristeza, mas nós sabemos também que diante da tristeza tem a paz, né? Diante da tristeza tem a paz. E que a tristeza ela não prevalece quando estamos diante da obediência da palavra. Agora, se sustentarmos o pecado, tenha certeza que o pecado irá fazer com que eu e você venha até odiar a Deus, como muitos fazem, odeia a Deus e sai da presença dele. Deus tinha misericórdia da minha e da sua vida. Analise como foi que Jesus venceu o mal lá no deserto, no livro de Lucas, Mateus, enfim, capítulo 4. Você vai analisar que foi pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra, ele combateu o mal que veio contra a vida dele. Então, pelo poder da palavra, você também precisa combater o adversário da sua alma, que vem todos os dias trazer tribulação na sua vida. Veja que o inimigo ele não vai falar qualquer coisa, ele vai falar também dentro da palavra. Quando o adversário vier para te ludibriar, te enganar ou até mesmo te seduzir e trazer tentações no seu coração, ele vai vir dentro da palavra. E dentro da palavra ele vai tentar enganar o seu coração. Ele disse para o Senhor que ele tinha o poder de transformar pedra em pão. E ele tinha o poder de transformar pedra em pão. Então é assim, quando você olhar para dentro da sua despensa, que você só encontrar pedras, ele vai dizer para você, não, você é filho de Deus e tem poder para ter o melhor dentro da sua despensa. Você tem poder para não passar necessidade. Você não é filho de Deus, aí você vai entender, olha a palavra correta, eu sou filho de Deus, estou passando necessidade. Sou filho de Deus, minha despensa está vazia. Filho de Deus, e meu sapato está assim, minha roupa está assim. Viva seu tempo, é deserto. É no deserto. No deserto não é lugar de ninguém comer pão. Não, no deserto não é lugar de ninguém comer pão. O deserto já está dizendo tudo. No deserto não tem pão. No deserto mal tem água. Então é deserto. Então é tempo de você atravessar o deserto. E quando você atravessa o deserto, você vai chegar exatamente no lugar onde tem o pão. No lugar onde tem aquilo que você tem por necessidade. Então Jesus entende que nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele vai fazer? Ele vai dar entendimento ao próprio inimigo que ele tem uma palavra, ou seja, a palavra de Deus na vida dele, que alimenta ele que está no deserto. Glória. Que alimenta ele no deserto, que sacia a fome dele no deserto, capacita ele a ficar no deserto sem pão. Glória. Até porque o próprio Jesus é o próprio pão. Então, ele está falando daquilo que é seu próprio. Aí você vai analisar outra coisa. O inimigo vem tentando ele, diz o que para ele? Lança-te daqui abaixo, porque nenhum dano vai ser causado na sua vida. E os anjos do Senhor serão ordenados ao seu respeito. Aí você vai para o Salmo 91:11, que os anjos do Senhor estão ordenados ao seu respeito, não é isso? Aí ele vai pegar o que? A palavra para te dizer, mas ela está na palavra. Você pode até se lançar daqui lá embaixo, ele vai ordenar o anjo e você vai ter o livramento. Aí quando você examina o texto, as escrituras, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Não atentarás ao Senhor teu Deus. Não atentarás ao Senhor teu Deus. Então você vai estar tentando a Deus quando o inimigo ele começar a colocar no seu coração fazer coisas que não é para você fazer. Que você sabe que não há necessidade de mostrar para o inimigo que você é filho de Deus e se lançar de cima e embaixo, para que anjo do Senhor seja ordenado para poder lhe auxiliar. Então isso seria muita burrice da parte do próprio Senhor Jesus e da nossa, se não aprendermos com ele. Porque você analisa, ele vai dizer o quê? Não atentarás ao Senhor teu Deus. E se eu fizer isso, Satanás, eu vou estar atentando ao próprio Deus. Então tem coisas que o inimigo vai levar você a ser tentado e também a tentar o próprio Deus. E nós precisamos entender o tempo de viver isso aqui. O tempo de viver a palavra. Que a gente não venha se iludir com meras pregações. Porque você precisa, de fato, viver o seu tempo. E se você estiver num lugar alto e não tem como você descer, você desce pelo menos na oração. Ou seja, esse lugar alto aqui é para uma referência a como dias difíceis da sua vida, que você acha que não vai conseguir sair daquela posição, daquele lugar, tem medo até do perigo que está correndo, mas eu te digo uma coisa, tem joelho, coloca no chão, começa a orar, começa a buscar a presença do Senhor, diga para o inimigo, Deus está me vendo aqui, Deus está contemplando o meu problema, Deus está vendo a minha situação e Ele vai agir a meu respeito. Veja que o inimigo também foi tentar Daniel. Ele foi pegar Daniel exatamente na palavra. Aí foi lançado um decreto. O decreto era para ele não orar durante 30 dias. 30 dias, igreja, passa. E se 30 dias passa, ele debaixo de um governo, de uma autoridade, na lógica ele tinha que obedecer. E o que ele ia justificar aí? Ele ia justificar assim, Senhor, é 30 dias. O Senhor sabe que eu te amo, que eu te adoro.
mas é 30 dias e 30 dias vai passar, eu tenho que também obedecer a lei dos homens, como está escrito, né? Então eu sei que o Senhor vai me entender. Só que o inimigo ele estava projetando na vida de Daniel, especificamente na sua área espiritual e também na adoração dele para com o próprio Deus. Porque a lei não diz respeito a ele dar uma paradinha e deixar de orar. Diz respeito a ele adorar o homem, a ele tratar o homem como Deus. E ele sabe que o único Deus que fez os céus e a terra é o nosso Deus, e que ele é digno de ser adorado e mais de Deus. Então ele sabe que não se dá adoração a homem, não se dá adoração a deuses estranhos, não se dá adoração a nada que se diz respeito à criação, mas ao Criador. Então, para ele não lhe pegar também lá no seu trabalho, lhe colocar, né, em leis que possa fazer com que você pense que você vai estar tão certo, tão correto ao ponto de você sair dos princípios e da verdade e exercer algo que o homem está impondo, como por exemplo, isso acontece muito dentro dos trabalhos, o patrão diz assim, olha, se fulano chegar aí, você diz que eu não estou aqui não. Então você mente aí você mente pelo trabalho. Você vai lá e você vai dizer, exato, claro, o patrão mandou falar, então, olha, não, ele não está aqui não, mas ele estava lá. Aí daí começa essa pequena mentira e vai desencadear outras mais. E outras mais. E assim você se torna um mentiroso a favor de dinheiro, de um trabalho, para suprir a sua necessidade, mas sua vida espiritual vai estar caída. Você não vai ser mais a mesma pessoa, porque eu já disse aqui que Deus não habita com o pecado. Deus não habita com o pecado. O pecado pode até existir na presença dele, mas não prevalece o pecado. Só o pecador lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aí você vai examinar os textos bíblicos e você vê e analisa que por diversas vezes ele foi exatamente tentar o homem por meio da palavra. Fique atento a isso, porque ele não vai vir por outro caminho senão pela palavra de Deus. O Senhor é bom e nos ensina a maneira que a gente deve combater o mal. Então, especificamente, use o poder da palavra para combater o mal e não deixar o mal prevalecer na sua vida. Amém. Quando vier o mal também, que você não tiver discernimento e que vier ao seu coração até mesmo por meio da palavra, você vai examinar aquilo que está sendo dito para você. Amém. Examine para que Deus seja exaltado. A palavra diz o quê? Que Lameque matou um homem e uma criança por lhe ferir. Um menino por lhe ferir. Você consegue assimilar esse texto, examinar esse texto? Ele mata um homem porque ele machucou, né? Porque veio contra a vida dele, e um menino porque ele feriu. Você consegue entender esse propósito? Você consegue ver que tamanha maldade estava no coração desse homem? Agora, o que foi que ele testificou? Que Caim, quando matou, o Senhor marcou ele e disse que aquele que viesse tirar a vida dele, esse ia ser punido 7 vezes. E agora ele está dizendo que diante do erro dele também ninguém poderia se levantar para punir ele, porque se punisse ele diante do que ele cometeu, também aquela pessoa ia ser julgada agora 7 vezes, 70 vezes mais. Hein? Aí, o que o Senhor está falando? Justamente, é como foi hoje a gente dialogando sobre esse assunto, aí o irmão falando exatamente que não ia ter fim, um ia matar o outro, um ia julgar a vida do outro, ia gerar violência, né? Então ia ser gerada violência. O Senhor colocou ali um ponto final, e se realmente o homem entendesse a misericórdia de Deus e a tamanha misericórdia que ele tem, ele não iria tirar a vida de ninguém. Ele ia entender que o juízo só pertence a Deus. O juízo só pertence ao Senhor. Então, quando o homem julga a causa daquele que matou, ele também vai ser juiz de si próprio. Ele vai julgar a sua causa de uma maneira pior ainda do que o que ele fez com a vida do outro, porque ele vai dar legalidade àquele julgamento que cai sobre ele, e ainda muitas vezes mais do que o que ele fez diante do homem. Então, nós precisamos compreender que Deus é o único juiz, que só o Senhor pode combater o mal, que o nosso dever é obedecer, que o nosso dever é guardar o nosso coração e não desobedecer à vontade do Senhor. Que a gente possa de fato viver essa simples palavra. Eu não falei aqui difícil, né? Eu até confesso para a igreja que eu estou aqui com muita dor de cabeça, isso incomoda e não nos deixa um pouco assim desestruturado. Eu não sei porquê, mas eu vim e estava um pouco pesado, depois a cabeça começou de fato a doer muito. Eu digo para a igreja que, independente disso, essas simples palavras que eu disse aqui nessa noite, elas têm o poder de transformar a sua vida. Aleluia. Que você não venha deixar o teu coração ser dominado pelo mal.
Os desejos do teu coração podem destruir a tua vida. Deus não vai tirar de dentro de você o que você escolhe. Ele vai te aconselhar, vai te ensinar como você fazer isso. E se você acatar os conselhos do Senhor e fazer conforme Ele te orienta, você terá sucesso. E Deus irá abençoar muito a sua vida e você vai conseguir se vencer. Só que tem um detalhe: contra demônio tem que ser jejum e oração. E ninguém quer deixar comidinha, ninguém quer deixar o cafezinho, ninguém quer deixar o almoço. Né? A pastora não pode carregar o fardo sozinha. Vocês precisam entender que vocês precisam jejuar e orar. Se eu não jejuasse na minha trajetória de vida, eu não conseguiria ficar de pé 18 anos. Porque as tentações foram grandes e a tentação não é provação não, tá? Tentação é uma coisa, provação é outra. Verdade. Ser tentado é você, de fato, estar vivendo uma situação diante do teu inimigo em que você vai aderir através, por exemplo, dos seus olhos, a cobiça, o desejo dos teus olhos diante de algo que não agrada ao Senhor, a qual o inimigo está colocando diante de você e te tentando ali a todo momento, todo dia, e você, em vez de desviar sua visão daquela situação e dizer, não, eu não vou olhar para isso porque eu vou cair, ou eu não vou desejar isso porque não agrada a Deus, aí você continua ali olhando, desejando, e o final disso é a queda. Então isso é tentação. Agora você ser provado é você estar em uma posição de obediência e o Senhor ele vai colocar situação ou permitir situação na sua vida e, por exemplo, como o próprio Adão ali, a árvore está lá, certo? Mas ele está dizendo, não prove, não come daquele fruto que está ali. Então o Senhor vai te dar exatamente a palavra para você combater qualquer circunstância da sua vida e se você honrar o que ele te diz, então você foi aprovado. Glória a Deus. Na vida de Jó podemos ver aí que o Senhor ele estava ali, não foi para especificamente provar Jó, porque o Senhor conhecia Jó, certo? O Senhor conhecia Jó, e o Senhor sabia que ele ia ser, de fato, ele ia passar por aquela situação e ele ia sair daquela situação glorificando o nome dele. O que o Senhor permitiu ali foi exatamente para que o inimigo soubesse que na terra tem um ser, um vaso de barro, embora de barro, frágil, muito mais frágil que o próprio inimigo, que é espírito, que adora ele em espírito, em verdade. Deus não queria provar nada para Jó, mas para o próprio inimigo. Verdade. Então Deus permitiu. Mas tem situações nas nossas vidas que verdadeiramente não tem nada a ver com Deus, é o próprio Satanás. Verdade. É ser tentado, isso é específico do próprio diabo. Certo? Ser tentado é específico do próprio Satanás nas nossas vidas. Agora, ser provado é exatamente Deus nos colocando na escola. O Senhor levou o povo de Israel por um caminho mais distante para provar o que estava no seu coração. Ou melhor, para provar se eles obedeceriam os seus estatutos ou não. Então aí Deus entrou com eles em prova, certo? E o Senhor permitiu ele ir por um caminho mais distante para ter perseverança, paciência, para guardar a palavra que o Senhor já tinha designado para eles, para que eles viessem viver e eles não obedeceram. Então eles foram reprovados. Deus permitiu eles serem reprovados por causa do direito de escolha. E na minha e na sua vida não é diferente. Deus sempre vai permitir um caminho mais distante. Deus sempre vai permitir uma situação, não estou falando de pecado, já disse aqui que isso aí é o próprio Satanás. Eu estou falando de situações como, por exemplo, Deus ele vai pedir para você deixar o seu trabalho para você fazer a obra. Pedro deixa lá de ser pescador e vem para você ser pescador de homens. Aí agora o Senhor vai botar ele à prova. Será que ele vai deixar o pão de cada dia da sua família, de pescar, que você sabe que vai ganhar um dinheirinho bom para poder fazer a vontade do Senhor? Aí, quando ele decide, não, o Senhor me chamou, eu largo tudo aí, ele está aprovado. Agora Satanás vem lá para cá com a bandeja. Você caiu e você dizer, não, Deus permitiu a minha queda para eu ser provado? E tipo assim, uma permissão, porque agora eu aprendi. Não, você caiu, você pecou, o inimigo lhe tentou e você caiu na tentação. E agora a consequência. A consequência do erro é grande, viu? É bom ficar na posição e não cair. E se cair, eu tenho um segredo para você. Se arrependa imediatamente. Aleluia. Deixe o pecado. Glória a Deus. Renuncie. Porque Deus ele vai ser misericórdia na sua vida. Deus vai te estender a mão. Deus vai perdoar o teu pecado e não vai te condenar. Quem te condena? O homem, o próprio pecador, que ele mesmo está sujeito a pecar e a cair. Verdade. Ou quem sabe está até caído e está apontando o outro. Verdade. Mas Deus não. Deus vai estar pronto para lhe estender as mãos e perdoar. Aleluia. Então que a igreja me perdoe, poderia ser uma mensagem muito mais profunda, muito mais relevante,
e não desfazendo da mesma, que a gente não tem esse poder, mas eu falo de mim mesmo, porém que essa palavra te abençoe em nome de Jesus Cristo. Você guarde a palavra do Senhor no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.